Rádio JC Guaçucê, 14 horas. Bem-vindo, meus queridos ouvintes. É com o coração radiante de alegria que desejo a você uma belíssima tarde de sábado, cheio de muita bênção para cada um de vocês. E que possamos estar agradecendo a Deus por nos permitir estar aqui e agradecendo a você, amigo ouvinte, por nos permitir entrar na sua casa. E que Deus possa nos proteger, que Ele possa nos guiar e que Ele não permita, Senhor, que nada que aconteça na nossa vida abale a nossa fé na Tua misericórdia, Senhor. Você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê e está começando mais um programa Conhecendo a Igreja. Eu sou a Márcia Cândido e junto com você ficaremos até às 15 horas aprendendo mais sobre a Igreja Católica. Hoje, meus irmãos, nós estamos com o tema o precioso sangue de Cristo. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco nessa tarde maravilhosa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, porque está chegando aí o irmão José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema o precioso sangue de Cristo. Como base para o programa de hoje, temos o Catecismo da Igreja Católica e textos retirados do site da editora Cleofas. E aqui já venho suplicando a intercessão de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, que a Igreja celebra hoje. É uma santa nascida na Itália e que veio muito criança para o Brasil e fundou uma congregação. Então, que ela possa interceder por cada um de nós e que o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos lavar e ser uma barreira intransponível entre nós e o inimigo. Então, meus amados irmãos, por que falar do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo neste programa? Então, este mês de julho, a Igreja dedica ao preciosíssimo sangue de Cristo derramado pelo perdão dos nossos pecados. E o que nos fala o Catecismo da Igreja Católica sobre o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, ele vai falar inicialmente sobre a Eucaristia, o memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, a Igreja. Então, no parágrafo 1362, diz o seguinte: a Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é o corpo dele. Em todas as orações eucarísticas encontramos, depois das palavras da instituição, uma oração chamada anamnese ou memorial. Então aqui na oração eucarística nós vamos ver essa oração que faz memória ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, gosto muito da definição do saudoso bispo Dom Henrique Soares, que ele dizia que não era atualização, não era a lembrança, não era nada disso, era a presentificação do sacrifício de Cristo. Então a celebração eucarística, a celebração da missa é a presentificação, ou seja, torna presente o único sacrifício de Cristo na cruz. E isto me impactou de tal maneira que eu gravei na memória as palavras do
de Dom Henrique Soares. No parágrafo 1363, no sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas de Deus, que Deus realizou por todos os homens. A celebração litúrgica desses acontecimentos torna-os, de certo modo, presentes e atuais. É desta maneira que Israel entende sua libertação do Egito toda vez que é celebrada a Páscoa. Os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para que estes conformem sua vida a eles. No parágrafo 1364, o memorial recebe um sentido novo no Novo Testamento. Quando a Igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo nessa Páscoa foi imolado, efetua-se a obra de nossa redenção. No parágrafo seguinte, 1365, por ser memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia é também um sacrifício. O caráter sacrificial da Eucaristia é manifestado nas próprias palavras da instituição. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós, e este cálice é a nova aliança em meu sangue, que vai ser derramado por vós. Lucas capítulo 22, versículos 19 a 20. Na Eucaristia, Cristo dá este mesmo corpo que entregou por nós na cruz, o próprio sangue que derramou por muitos para a remissão dos pecados. A Eucaristia, parágrafo 1366. A Eucaristia é, portanto, um sacrifício porque representa, torna presente o sacrifício da cruz, porque dele é memorial e porque aplica seus frutos. 1367. O sacrifício de Cristo é o sacrifício da Eucaristia, são um único sacrifício. Então, repetindo, o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo, então, na cruz. Apenas a maneira de oferecer diferente. Porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo, uma vez de maneira cruenta, no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Então, meus amados irmãos, esta é a graça do sacrifício de Cristo, da Santa Missa, da Eucaristia. Então é ali, nas formas do pão e do vinho, que está o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue por nós, que se ofereceu em sacrifício por cada um de nós. E isso, meus amados irmãos, como eu vi um testemunho de um ex-evangélico que retornou à Igreja Católica, ele dizendo no seu testemunho de conversão que a Santa Missa é o céu na terra. E eu comentava que às vezes a gente não percebe a beleza deste sacrifício. E uma pessoa que é protestante, que se converte à Igreja Católica, tem essa noção muito viva na sua memória. Então, é o sacrifício de Cristo. Cristo derramou o seu sangue. E é este sangue, é este corpo que nos alimenta.
Se nós tivéssemos a noção e a fé da hemorraíza ou do centurião romano que foi pedir pela cura do seu empregado, nós já tínhamos nos configurado a Cristo, porque nós nos alimentamos de Cristo na Eucaristia. Então é o corpo e sangue, nós não apenas tocamos, nós não apenas falamos, mas nós nos alimentamos. Então Cristo entra em nós. Se nós deixássemos Ele agir no seu sangue precioso e o seu Santo Espírito, dessemos abertura para Ele agir na nossa vida, nós incendiaríamos a igreja. Como Ele disse nas suas palavras, eu vim pôr fogo na terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Então, no parágrafo 1377, Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós, está presente de múltiplas maneiras em sua igreja, em sua palavra, na oração de sua igreja, lá onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, nos pobres, nos doentes, nos presos e em seus sacramentos, dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro, mas, sobretudo, está presente sob as espécies eucarísticas, ou seja, sobre o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. O modo da presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos, faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tende todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente e substancialmente, realmente, o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, o Cristo todo. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que este se torna presente em tal sacramento. Os padres da Igreja afirmaram com firmeza a fé da Igreja na eficácia da palavra de Cristo e na ação do Espírito Santo para operar esta conversão. É realmente, meus amados irmãos, uma maravilha, é o céu na terra, como dizia nosso irmão em Cristo que se converteu ao catolicismo. Então, no parágrafo 1412, diz o seguinte: os sinais essenciais do sacramento da Eucaristia são o pão de trigo e o vinho de uva, sobre os quais é invocada a bênção do Espírito Santo, e o sacerdote pronuncia as palavras da consagração ditas por Jesus durante a última ceia. Isto é o meu corpo entregue por vós, este é o cálice do meu sangue. Parágrafo seguinte, 1413. Por meio da consagração opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Sob as espécies consagradas do pão e do vinho, Cristo mesmo, vivo e glorioso, está presente de maneira verdadeira, real e substancial, seu corpo e seu sangue, com a alma e a sua divindade. Enquanto sacrifício, parágrafo 1414, enquanto sacrifício, a Eucaristia é também oferecida em reparação dos pecados dos vivos e dos defuntos, para obter de Deus benefícios espirituais ou temporais. 1415. Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Parágrafo 1416. A santa comunhão do corpo e do sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor, perdoa-lhe os pecados veniais e os preserva dos pecados graves.
por serem reforçados os laços da caridade entre o comungante e Cristo. A recepção deste sacramento reforça a unidade da Igreja, corpo místico de Cristo. Então, meus amados irmãos, isso é o que vem nos falar o Catecismo da Igreja Católica sobre o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira resumida. Não tem como a gente ler tudo. Li alguns parágrafos aqui, para que a gente tenha noção do ensinamento da Igreja sobre o sangue e o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. Então, o precioso sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo representa a sua vida humana e divina, de valor infinito, oferecida à justiça divina para o perdão dos pecados de todos os homens, de todos os tempos e lugares. Quem for batizado e crer, como disse Jesus, será salvo pelo sangue de Cristo. Então, é o sangue de Cristo que nos redime de todos os pecados, que nos salva, que nos protege, nos guarda. Em cada Santa Missa, a Igreja renova, presentifica, atualiza e eterniza este sacrifício de Cristo pela redenção da humanidade. Em média, a cada 4 segundos, essa oferta divina sobe ao céu em todo o mundo. O Catecismo da Igreja ensina que, mesmo que o mais santo dos homens tivesse morrido na cruz, seria o seu sacrifício insuficiente para resgatar a humanidade das garras do demônio. Era preciso um sacrifício humano, mas de valor infinito. Só Deus poderia oferecer este sacrifício. Então, o Verbo Divino dignou-se assumir a nossa natureza humana para oferecer a Deus um sacrifício de valor infinito. A majestade de Deus é infinita e foi oferecida pelos pecados dos homens. Logo, só um sacrifício de valor infinito poderia restabelecer a paz entre a humanidade e Deus. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, meus amados irmãos, é o sangue de Cristo derramado por nós na cruz que paga o preço do pecado, que restabelece essa união, esta comunhão com Deus. Um sacrifício oferecido uma vez por todos, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus e oferece-se, ou seja, dá a sua vida, o sangue. E quando jorrou sangue e água, ali já estava redimida a humanidade. E nos tempos de hoje que são maus, a única explicação para ainda estarmos aqui presentes, vivos, é o sacrifício de Cristo na cruz, pois por muito menos do que se pratica hoje no mundo, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, pela abominação que era cometida lá. São Pedro ensina que fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus mediante a aspersão do seu sangue. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Então, ao despedir dos bispos de Éfeso em lágrimas, São Paulo pede que cuidem do rebanho de Deus contra os hereges que já surgiam naquele tempo, porque este rebanho foi adquirido com o seu sangue. Atos
dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Então, para os judeus, a vida estava no sangue, e por isso eles não comiam o sangue dos animais. Na verdade, a vida está na alma e não no sangue. Mas para eles o sangue tinha este significado. É muito interessante notar que no dia da Páscoa, a saída do povo judeu do Egito naquela noite da morte dos primogênitos, Deus, segundo o entendimento do povo, mandou que este passasse o sangue do cordeiro imolado nos umbrais das portas, para que o anjo exterminador não causasse a morte do primogênito naquela casa. Este sangue do cordeiro simbolizava a prefiguração do sangue de Cristo, da nova e eterna aliança que um dia seria celebrada no Calvário. É por isso que São João Batista, o precursor de Jesus, ao anunciá-lo aos judeus, vai dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É a missão de Cristo ser o Cordeiro de Deus imolado por amor dos homens. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos um exemplo claro da pedagogia de Deus. Nós vemos que já no chamado de Abraão, que o povo da Caldeia era politeísta, ou seja, tinha vários deuses, sacrificava crianças para obterem favores, para obterem a bênção. E Deus chama Abraão, e já ali já dá um entendimento a Abraão, quando ele pede que sacrifique Isaque e não deixa que aconteça a consumação do assassinato. Ele já está dando o exemplo. Então, o entendimento desse povo, do povo hebreu, do povo judeu, era que a vida estava no sangue. Então, quando Deus manda Moisés libertá-los, já manda aspergir com o sangue os umbrais da porta para que o anjo exterminador não mate, ou seja, não pereça os primogênitos de Israel. Já também prefigurando a aliança de Deus, no sangue de Cristo, a eterna aliança. Então, nós cristãos católicos, é como se Deus tivesse chamado o povo judeu a uma perfeição maior. Então, Deus vai preparando primeiramente um povo, no chamado de Abraão, nos patriarcas Isaque e Jacó, que veio a ser chamado de Israel, nas 12 tribos de Israel, e depois já Cristo, no sacrifício de Cristo, Deus vem justamente chamar esse povo de Israel à perfeição, porque ali já estava preparado que, segundo os ensinamentos dos profetas, os ensinamentos de Deus, naquele povo, ele já estava preparando para uma nova realidade, para a plenitude dos tempos. Então, meus amados irmãos, agora vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos. Já retornamos, amados irmãos, neste pequeno intervalo, tempo de ouvir uma música, beber uma água. Então, hoje, esse sangue redentor de Cristo está à nossa disposição de muitas maneiras. Em primeiro lugar, pela fé somos justificados por esse sangue, ensina São Paulo. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então é pela fé que nós cremos que o sangue de Cristo está presente na Eucaristia. E é este sangue que nos justifica. Ele está à nossa disposição também no sacramento da confissão, pelo ministério da Igreja e dos sacerdotes. O Cristo nos perdoa dos pecados e lava a nossa alma com seu precioso sangue.
Infelizmente, muitos católicos ainda não entenderam a profundidade deste sacramento e fogem dele por falta de fé ou de humildade. Ou seja, no sacramento da confissão, o sangue de Cristo nos lava e perdoa os nossos pecados, restabelecendo assim a nossa união com Deus. Este sangue está presente na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Na comunhão podemos ser lavados e inebriados pelo sangue redentor do Cordeiro sem mancha que veio tirar o pecado de nossa alma. Mas é preciso parar para adorá-lo no seu corpo, dado a nós. Infelizmente, muitos ainda comungam mal, com pressa, sem ação de graça, sem permitir que o sangue real e definitivo lave a alma pecadora e doente. Então, meus amados irmãos, muitas vezes após a comunhão, não fazemos esta ação de graça, não refletimos que ali está o corpo, o sangue de Cristo, que foi dado, que foi entregue por nós. Então, a devoção ao sangue de Cristo tem um significado para nós cristãos. Então, contemplemos com devoção o sangue de Jesus derramado até a última gota por nós na cruz, pela redenção da humanidade. Frase dita por São Pio de Pietrelcina. O mês de julho, como disse antes, é dedicado à devoção do preciosíssimo sangue de Cristo, derramado pelo perdão dos nossos pecados. São João Batista apresentou Jesus ao mundo dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem o sangue desse Cordeiro não há salvação. Em toda a celebração eucarística, de fato, torna-se presente, juntamente com o corpo de Cristo, o seu sangue da nova e eterna aliança, derramado por todos em remissão dos pecados. O sangue de Cristo representa sua vida humana e divina, de valor infinito, oferecida à justiça divina para o perdão dos pecados de todos os homens, de todos os tempos e lugares. Quem for batizado e crer, como disse Jesus, será salvo pelo sangue de Cristo. Então, é este sangue de Cristo que vai nos redimir dos nossos pecados, que vai restaurar a nossa comunhão com Deus. Mas é preciso parar para adorá-lo no seu corpo dado a nós. Infelizmente, muitos ainda comungam mal, como disse no final da primeira parte deste programa. Comungamos mal, não fazemos ação de graça a Deus. O catecismo da Igreja ensina que mesmo que o mais santo dos homens tivesse morrido na cruz, seria o seu sacrifício insuficiente para resgatar a humanidade das garras do demônio. Então, o Verbo divino dignou-se a assumir a nossa natureza humana para oferecer a Deus um sacrifício de valor infinito. Então, hoje, esse sangue redentor de Cristo está à nossa disposição de muitas maneiras. Em primeiro lugar, pela fé, somos justificados por esse sangue, como nos ensina São Paulo na carta aos Romanos, que eu já falei. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, o Papa Bento XIV ordenou a missa e o ofício em honra ao sangue de Jesus, que foi estendida à Igreja Universal por decreto do Papa Pio IX. São Gaspar de Búfalo propagou fortemente esta devoção, tendo a aprovação da Santa Sé. Foi o fundador da Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue. Em 1815, nasceu em Roma aos 6 de janeiro de 1786. O sangue de Cristo representa a vida
humana, sua vida humana e divina, de valor infinito, oferecida à justiça divina para o perdão dos pecados de todos os homens, de todos os tempos e lugares. Isto é meu sangue, e o sangue da nova e eterna aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Assim, o sangue do Senhor nos libertou do pecado, da morte eterna e da escravidão do demônio. São Paulo diz, aquele versículo que eu li anteriormente, né? Então, muito mais agora somos justificados pelo sangue de Cristo. Então, com o seu sangue, Cristo nos resgatou, nos comprou, nos fez um povo seu. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Atos 20, versículo 29. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Cristo. Hebreus 10, 19. Então, este sangue redentor é a coisa que nós devemos mais adorar. Adorar nosso Senhor na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, meus amados irmãos. Não simplesmente adorar, mas fazer ação de graça assim que comungamos. É este sangue, o sangue de Cristo, que os santos e os mártires deram testemunho de sua fé e chegaram ao céu. Meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse, eis, esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. Estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Apocalipse 12:11. É pelo sangue derramado que ele venceu e se tornou rei e senhor. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Apocalipse 19, de 13 a 16. O sangue de Cristo por nós derramado deve nos levar a viver como ele viveu. Como disse a carta aos Hebreus, portanto, irmãos, já que pelo sangue de Cristo temos uma fundada esperança no acesso ao santuário, atendamos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Hebreus 10, 19 a 24. Por esses tantos e outros motivos, precisamos cultivar em nós a fé e a devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo e colher as inúmeras bênçãos que o Senhor tem para distribuir em nossas vidas. Então, meus amados irmãos, é esta grandeza do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que ainda não nos demos conta, né? É o sangue de Cristo que foi derramado por nós, que nos lava dos nossos pecados na Eucaristia e também no sacramento da confissão. É este sangue que nos justifica, que nos dá confiança para entrarmos no santuário de Deus, ou seja, no céu. Foi este sangue que os santos e os mártires, por meio dele, deram testemunho, desprezaram sua vida para ter a vida eterna. Então, os judeus celebravam diariamente o holocausto perpétuo. 2 cordeirinhos sem defeito eram imolados às 6 horas da manhã e às 6 da tarde, a fim de que o sangue do cordeiro oferecido a Deus obtivesse o perdão dos pecados do povo naquele dia. Esse cordeiro era apenas um sinal, uma prefiguração do verdadeiro cordeiro que seria imolado na cruz. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui como Deus usou, ensinou esse povo, o povo judeu, para que pudesse trazer a salvação
o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro sacrifício, que é Jesus Cristo, que se renova em cada missa, presentifica, ou seja, traz a presença, traz a memória do sacrifício de Cristo na cruz. O sangue derramado por cada um de nós até a última gota. Então Jesus assumiu este sacrifício, doou, derramou todo o seu sangue para nos resgatar, fez esta compra, né? E aqui, lendo agora sobre este relato, né? Jesus nos comprou com o seu sangue, faz me lembrar da parábola que ele contou, né? Onde um vendedor de joias, um comprador, quando encontra a verdadeira joia, a joia de verdadeiro valor, vai e vende tudo e compra esta joia preciosa. Então, esta joia preciosa, meus amados irmãos, nada mais é do que Jesus. É Jesus presente na Eucaristia. Então, nós somos esse mercador. Então, nós, quando nos deparamos com a beleza, com a riqueza, com o amor de Deus, com o sacrifício de Cristo, nós não nos importamos mais. Vendemos tudo, ou seja, para nós esta vida humana só tem sentido em Cristo, só tem sentido na Eucaristia, só tem sentido no Espírito Santo. Então, morrer, como vai dizer São Paulo, é ganho. Então, esta é a beleza de ser católico, de ser cristão católico, de ter essa consciência verdadeira que só o Espírito Santo nos dá do sacrifício de Cristo na cruz. Que com o sangue de Cristo ele compra nós do demônio, da prisão, do pecado, né? E vai trazer a salvação para nós, este sangue redentor. Então, e Deus hoje ainda usa dessa pedagogia. Deus nos coloca no mês de maio, dedicado à Virgem Maria. Quem foi a Virgem Maria? A Mãe de Deus. Então ela traz a salvação, ela traz o Cordeiro de Deus aqui na terra, dá o seu sangue materno, alimenta a criança no seu ventre, alimenta Jesus. Então nos oferece, nos traz a salvação que é Jesus. No mês de junho, aí a igreja já vai celebrar o coração, o Sagrado Coração de Jesus, né? Que é este coração cheio de amor que se dá por nós. E aí no mês de julho vem essa coroação com a celebração, com a dedicação da igreja ao precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a mãe que gera a vida, que traz a salvação ao mundo. Jesus que nos ama com esse coração, que entrega por nós, que dá todo o seu sangue. Mas ele não nos deixa órfãos, traz a sua presença à igreja através da Eucaristia sob as espécies do corpo, do pão e do vinho, o seu corpo e o seu sangue. É que muitos dos judeus não foram capazes de compreender quando ele disse que quem não come a sua carne e não bebe o seu sangue não tem parte com ele. Então é na Eucaristia, né? Não é o canibalismo como os judeus acharam que era, mas é sob a forma do pão e do vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo presente na Eucaristia. E essa graça e esta bênção só a Igreja Católica nos oferece a plenitude. Então, o cristão católico é justamente a plenitude do povo judeu. Por isso Jesus chama 12
apóstolos para fazer referência ao novo povo de Deus, trazendo referência lá das 12 tribos de Israel, dos 12 filhos de Judá. E o evangelho de hoje, meus amados irmãos, onde a igreja celebra Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, que veio para o Brasil com 10 anos de idade e que aqui aos 24 anos fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, e cuidava dos doentes, dos escravos, dos órfãos, das crianças órfãs, e que foi canonizada em 2002 pelo Papa João Paulo II. Então, o evangelho de hoje é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da nossa salvação. Então Jesus vem aqui trazer a nós este alerta para que nós não tenhamos medo da pressão da sociedade, do politicamente correto, medo de anunciar esse Cristo que derramou todo o seu sangue por nós, medo de proclamar as verdades de fé. E aqui Jesus vai também nos dizer que não há nada de escondido que não venha à luz, o que ele revelou ao pé do ouvido aos apóstolos. Depois da sua morte, ele fez com que os apóstolos proclamassem toda a verdade. E a verdade é uma só. Jesus é presença real e verdadeira em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Nós olhamos para aquele pão, mas nós devemos ver e ter em mente que é o corpo de Cristo, corpo e sangue de Cristo. Porque Ele é o Deus do impossível. Para Deus nada é impossível, meus amados irmãos. Não, Ele transformou algo em vinho. Ele andou sobre a água, multiplicou os pães. Então, é nada mais simples do que Ele se tornar presença real na Eucaristia sobre as espécies do pão, que Ele multiplicou muitas vezes, sobre a espécie do vinho, que Ele transformou a água em vinho, meus amados irmãos. E nós muitas vezes não nos damos conta deste grande milagre. Milagre que Jesus transforma através do ministério dos sacerdotes. E aqui eu venho
fazer esta súplica, que também é da igreja, que é de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos pelos nossos sacerdotes, meus amados irmãos. Rezem por cada sacerdote, pelas vocações, pelos seminaristas. Rogue ao Pai do céu que derrame este sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo sobre os nossos seminaristas, sobre os nossos sacerdotes, sobre os nossos bispos, né? E aqui já rezo com a Santa Paulina, com São Padre Pio, né? Consagrando o nosso bispo, né? Nosso novo bispo da Diocese de Iguatu, Dom Geraldo Freire, que está chegando agora dia 6 de agosto para tomar posse na nossa diocese. Também consagro e suplico também pelo nosso Padre José Vanilson, pároco da nossa paróquia Imaculada Conceição. E que você, meus amados irmãos, possam também fazer esta súplica, que o sangue de Cristo possa os lavar, possa fortalecê-los na sua vocação sacerdotal, para que Ele possa nos trazer essa graça, essa dádiva, o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, na celebração da missa, para que assim nós possamos ser lavados e inebriados pelo sangue redentor do Cordeiro sem mancha, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos esta Ave Maria pela Igreja, pelo Papa Bento XVI, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, por todo o clero. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. A paz do Senhor seja com todos, meus amados irmãos. Bom, meus queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa e eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos pela participação e pela companhia de vocês. Amanhã é domingo, dia do Senhor, que a gente possa ir à missa, agradecer, pedir perdão pelos nossos pecados. Somos humanos e somos muitos falhos, mas a misericórdia de Deus é infinita, né? Vou encerrar o programa de hoje rezando a São Bento. Segunda-feira, dia 11, é dia de São Bento, e que ele possa estar também intercedendo e nos protegendo do mal. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Meu glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, e que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Se afaste de nós todas as desgraças, tanto corporal como espiritual, especialmente o pecado. E alcançai-me, São Bento do Senhor Deus Onipotente, a graça que tanto necessitamos. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos de todo o pecado. Amém. Um forte abraço, meus queridos ouvintes. Continuem em sintonia, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia.